Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa reunião de hoje, a nossa palestra de hoje. Na realidade, nós estamos aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, como sempre, nas quartas-feiras, transmitindo tanto para a internet, para o Facebook. Nós somos uma doutrina high-tech, né? Nós estamos no Facebook nos comunicando com o mundo inteiro. Nesse exato momento, nós podemos estar sendo assistidos até no Japão, né? Nos Estados Unidos, não é isso? Então, todo mundo pode estar nos assistindo, nos escutando e ouvindo sobre a doutrina espírita, né? Que é uma doutrina tão consoladora, tão reveladora das verdadeiras coisas boas, coisas positivas da vida. Então, hoje nós vamos falar de um tema muito especial, mas antes que eu converse sobre o tema, eu gostaria que a gente fizesse uma prece, né? Fechasse os olhos, vamos nos concentrar na espiritualidade maior, fazer uma prece, para começarmos bem a noite de hoje, tá? Vamos lá, vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, espíritos guias da casa, os nossos mentores espirituais, nós pedimos a assistência e que com todo o conhecimento que nós vamos receber, possamos usar no nosso dia a dia, na nossa vida, e que essa intuição consiga se ampliar para poder ser transmitida para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive através da internet. Que assim seja, Senhor. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a força da vontade, o que não é nada mais, nada menos do que a força do pensamento, né? Então nós vamos falar sobre pensamento. Uma das primeiras coisas que eu vou falar para vocês aqui, que eu acho muito interessante, que ultimamente as pessoas têm me perguntado muito, me questionado demais, porque vez por outra eu coloco um clipezinho lá na internet, né? Eu filmo alguma coisa e coloco assim: você pode tudo. Através do seu pensamento, do que você quer construir na sua vida, você pode tudo. E outro dia ainda fiz uma afirmação mais poderosa ainda em relação a isso tudo, né? Que o pensamento é que constrói as coisas na nossa vida. Que o pensamento é que plasma, que muda a realidade em que você está. Dependendo do seu pensamento, você pode ser feliz ou infeliz. Você pode ter ou não ter as coisas que você quer. Não que o ter seja fundamental ou importante, mas é importante a gente entender que tudo que foi feito nessa vida, tudo que foi construído pelo homem, alguém pensou antes, ou não. Eu fui construir uma cadeira como essa, eu fui construir um carro, alguém não teve que pensar antes nisso tudo. Não teve que planejar, não foi bem estudado, né? Bem planejado, bem projetado. Mas esse projeto é um milagre ou saiu da cabeça de alguém? Vamos lá, é um milagre ou não? O que é que vocês acham? Não é um milagre, gente. Não é um milagre. Alguém pensou e fez, e construiu. Qual é o grande milagre disso tudo? É que Deus nos deu o livre-arbítrio e a capacidade intelectual de construir essas coisas. Por isso que nós somos chamados de deuses. Quando nós somos comparados a Deus, quando diz nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é de um Deus antropomorfo, quer dizer, com imagem humana, não. De braço, de perna, com a cabeça, com o corpo. Não, Deus não é assim. Nós somos assemelhados a Deus porque Deus nos deu a mesma faculdade que Ele tem, que é a faculdade de ser um pensamento, de ter um pensamento. Então, é exatamente nesse processo que nós somos deuses. Nós somos uma centelha divina, de criação das coisas. Tudo que foi construído foi através do meu pensamento, do pensamento de Einstein, do pensamento de Nikola Tesla, do pensamento de Thomas Edison, do pensamento desses grandes caras, dessas grandes figuras, desses grandes espíritos que passaram pela Terra e deixaram sua marca. Eles deixaram sua chancela, eles carimbaram aquilo. Então o pensamento, gente, é tudo. É tudo.
Eu estava falando ali dentro para Eduardo, eu disse o seguinte, Eduardo, que é uma frasezinha que eu gosto sempre de repetir, é assim: quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Como sorte não existe, eu expliquei para vocês que sorte não existe na palestra passada. Eu falei que existia sincronicidade. As coisas acontecem na sua vida porque você pratica demais elas. Então você cria um hábito de fazer coisas, de criar situações, para o bem e para o mal. Você pode fazer coisas fantásticas na sua vida. Você pode ser um grande inventor ou pode ser um grande malfeitor. Um grande benfeitor ou um grande malfeitor. Eu repito, porque é verdade isso. Não existe demônio, nem existem santos. Quem é colocado como um santo é porque fez uma coisa muito boa pela humanidade. Quem foi canonizado pela igreja, ou canonizada pela igreja e virou santo ou santa, foi porque passaram por aqui e deixaram sua marca de bondade. E como espíritos viajores do tempo e evolucionistas, né? Quer dizer, espíritos que estão em evolução e têm uma evolução maior do que a minha, do que a sua e tal, eles se diferenciam. Aliás, não precisa de muita coisa para se diferenciar. Madre Teresa de Calcutá era a pessoa mais simples e mais amorosa do mundo. Tem uma passagem dela que é fantástica, onde ela chega de um determinado local que ela adorava ficar circulando nas periferias, mesmo olhando as pessoas, os pobres, essa coisa toda, né? Então ajudando, auxiliando as pessoas. E aí ela volta e vai para o hospital. Quando ela chega no hospital, aí tem aquele monte de gente, né, sentada nos cantos e tal. Aí uma moça que está perto dela vomita, e cai aquele vômito no chão todinho. Ela pega a barra da saia dela, tira um pedaço do hábito dela e começa a limpar o vômito. E as outras enfermeiras chegam junto, ela começa a espremer aquilo tudo. Nisso está um pessoal que é repórter, né, da BBC de Londres, perto, próximo. E aí o repórter se aproxima dela e diz assim: mas irmã, que coisa incrível, a senhora é muito incrível mesmo. É impressionante o que a senhora faz. Eu não faria isso aí que a senhora está fazendo por dinheiro nenhum. Ela olhou para ele e disse assim: eu também não, meu filho. Eu não faço por dinheiro, eu faço por amor. Não é por dinheiro, eu faço por amor. Então poucos tem essa atitude. Então por isso que são tão diferentes, porque a gente pensa muito no ter ao invés de pensar no ser. A gente pensa muito nos bens materiais e deixa os bens espirituais, que são qualidades intrínsecas, elas fazem parte de você, é que você não descobriu ainda, mas elas estão dentro de você. O bem está dentro de você, ele é exatamente isso que Deus nos deu, de fantástico. O bem está dentro de você. Basta que você cate ele em algum canto, no escaninho do seu cérebro, que você vai conseguir fazer o bem. Mas não é uma questão de crença religiosa, é uma questão de realidade científica. Você tem o bem dentro da sua mente. Sua mente não é seu cérebro. Você quer dizer, Wagner, está dentro do meu cérebro? Não. Mente e cérebro são coisas completamente diferentes. A mente é o espírito. A mente é o ser pensante, que está movimentando um cérebro que é material. O que o cérebro faz e pratica é o reflexo do que a mente pensa. Percebem isso? São coisas diferentes, muito diferentes. Aí nós vamos ver aqui no livro dos Espíritos. Veja só o que é que os Espíritos, o que é que a Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Isso é maravilhoso. Por isso que eu
eu acho assim, a doutrina espírita extremamente esclarecedora, e a cada pergunta que Kardec faz e que os espíritos respondem, nos dá mais a certeza. Nós devemos ser espírita mesmo, não podemos ser outra coisa, porque são respostas muito lógicas. Então, veja a pergunta aqui. 833 do Livro dos Espíritos, pergunta 833, liberdade de pensar. Existe no homem algo que escape a todo constrangimento e lhe conceda plena liberdade? Preste atenção na pergunta que Kardec faz. Existe no homem algo que escape a todo constrangimento e lhe conceda plena liberdade? Plena liberdade. Os espíritos respondem. É através do pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque para o pensamento não existem obstáculos. Pode-se impedir a manifestação da liberdade, mas não se pode impedir ninguém de pensar. Eu posso pegar você, trancar você dentro de uma cadeia, mas eu não posso impedir de você pensar de estar numa praia, que está livre, que está no meio de uma floresta, que está convivendo com pessoas. O teu pensamento não dá para controlar. Então não existe liberdade maior do que a liberdade do pensamento. Ele ainda pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? E os espíritos respondem: é responsável diante de Deus. Apenas ele pode saber o que o homem está pensando, e ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Essa condenação, como é? É uma condenação que Deus vai mandar alguém para fazer alguma coisa com a gente, ou vai passar um castigo para a gente? Não, é a condenação da consciência, porque tudo está no nível consciencial. A consciência é que nos dá essa capacidade de fazer as coisas do bem ou das coisas do mal. Tá certo? Então ele vem aí, ó, a liberdade da consciência, porque o Kardec, ele vai aumentando a dificuldade das perguntas para poder ver se os espíritos caíam. Ele era um cientista, ele queria saber. Então aí ele vai e pergunta outra coisa, é como se fosse aquela coisa da mesma coisa. Aí ele pergunta assim, ó, 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Veja, a liberdade de ser consciente é consequência da liberdade de pensar? E os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, assim como todos os outros pensamentos. E aí ele vai mais. O homem tem o direito de colocar obstáculos à liberdade de consciência? Os espíritos respondem: não. Ele não tem o direito de colocar obstáculos nem à liberdade de consciência, nem à liberdade de pensar. Apenas a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Pela lei humana, o homem regula as relações de homem para homem. Pela lei da natureza, Deus regula as relações entre ele e os homens. Então, a lei do pensamento são as leis naturais, as leis que Deus fez. Mas você não pode deturpar isso. Você não pode dizer assim, como eu estava falando, o bem pode ser relativo. Não existe relativismo para o bem. Não existe nada relativo no bem. O bem é o bem, o mal é o mal. Você não pode dizer, ah não, eu faço um bem mais ou menos. Não tem bem mais ou menos. Você faz o bem ou você faz o mal. Escolha aí. Não é uma questão de decisão sua, é uma questão de lógica. E aí eu vou passar para vocês aqui, eu achei fantástico isso, eu já ia pegar o controle da televisão e ia desligar a televisão, essa é uma beleza. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, do livro Pensamento e Vida. Como é que funciona isso? Olha, as representações figuradas, você tem a mente, a radiação ou radiações da mente e a tua vontade. A tua vontade de fazer ou deixar de fazer. Mente. Radiações dessa mente. A mente está radiando o pensamento.
está colocando para funcionar. E a tua vontade. Vocês vão ver que a vontade é onde entra a vontade nesse processo todo. Vamos lá. O espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Foi o que os Espíritos disseram? Não existe limite para o que você pensa. Então ela está em toda parte, criando, desenvolvendo, aumentando, diminuindo. Depende de você, meu filho. Depende de você. Wagner, vai acontecer um milagre na minha vida. Eu digo, não conte com isso, viu? Não estou querendo tirar sua esperança, não. Mas não conte com isso. Até Jesus, quando o cego começou a enxergar, ele disse, a tua fé te curou. Ele nunca disse que curou ninguém. Ele disse, a tua fé te curou. Percebem isso? Que é a mente que constrói a benesse da saúde ou a tristeza da doença. A continuação do vício ou a saída dele. A continuação da avareza ou o milagre seu, consigo mesmo, do perdão, do doar, do vivenciar, do se amildar. Não é se humilhar, não. Você não se humilhe para ninguém, mas você precisa ser humilde com as pessoas. Você não pode ser orgulhoso, se achar. Você não é. Você é um ser viajou do tempo e da evolução tanto quanto aquele cara que está lá no canto da calçada pedindo esmolas. Talvez aquele cara que está lá no canto da calçada pedindo esmola tenha muito mais evolução espiritual do que você. Ele veio aqui para comprovar a força que ele tem de sobreviver às adversidades. Isso é fantástico. Gente, quando você olhar uma pessoa passando muita dificuldade, você diz assim, meu Deus do céu, é um herói. Porque eu mesmo não aguentava nem metade. Por isso que a gente não tem que reclamar. Mas vamos para a vontade. Vamos lá. Da terra para Deus sob o amparo do Cristo. Desde os seres primitivos, as almas humanas, os espíritos aperfeiçoados. Nesse livro que é Pensamento e Vida, fantástico livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eu recomendo essa leitura, é muito bom esse livro, é fantástico. Não é um livro grande, é um livro bom, muito interessante, porque explica a força do pensamento, explica como as coisas se moldam. Ele diz que tudo é baseado na vontade. Mas muita gente diz assim, mas Wagner, eu tenho vontade, mas não tenho coragem. E aí? Eu tenho vontade, mas não tenho coragem. Eu não sei como fazer. Vamos para frente. Então, a interpretação da mente, né? Você tem aqui, veja, como é a mente. Só para vocês entenderem, olha. Você tem a faixa evolutiva em que nós devemos operar, né? Temos o campo da nossa consciência desperta e o conhecimento adquirido por você. Porque todo conhecimento adquirido, gente, não é para ser guardado. É para ser passado e aproveitado. Por isso que as pessoas que mais conhecem, mais elas sentem uma ânsia enorme de transmitir o pensamento dela. Einstein foi assim. Buda foi assim. Nikola Tesla foi assim. Thomas Alva Edison foi assim.
todos os grandes da humanidade tiveram uma ansiedade muito grande de praticar alguma coisa para que a humanidade soubesse, de plasmar o pensamento. O pensamento, geração e matéria, não tenham dúvida disso. O pensamento é matéria. Eu materializo tudo através do meu pensamento, tudo que eu quero. Por isso a minha afirmação sempre, não vou deixar isso não, viu, minha gente? Isso não é autoajuda não, tá bom? Porque muita gente diz assim, Wagner, tu tá agora no campo da autoajuda, porque tu tá dizendo aí todo dia na internet que o pensamento vai fazer tudo por a gente. Vai, se tu quiser. Mas tu parece que quer e não quer, tu não tem vontade. Mas eu tenho vontade, não. Você diz que tem vontade, porque a vontade é um negócio muito poderoso. Quando a gente tem vontade de fazer uma coisa, meu filho, a gente faz. A gente realiza, a gente não fica pensando, não. A gente vai lá e faz. Vamos lá. Você tem aqui o centro de suas ondulações, que é o cérebro. Tá certo? O cérebro, na realidade, ele irradia o pensamento colocado pela mente ou pelo espírito. O espírito está transmitindo para o cérebro. A mente é que está transmitindo para o cérebro está refletindo tudo. Ele está passando para você, ele é como se fosse um espelho que refletisse o que você está pensando. A mente está agindo e você está colocando o reflexo daquilo tudo. Sim, Wagner, mas às vezes a gente pensa uma coisa e faz outra. Você não teve vontade suficiente para fazer o que você queria. Você se deixou levar pelas influências da sua vida. Porque influência todo mundo tem aqui, gente. Onde é que está o orai e vigiai? Ou vigiai e orai? Né? Porque primeiro a gente tem que vigiar muito. E depois pedir a Deus, pelo amor de Deus, que não venha de novo. E esse orar não é se ajoelhar e repetir palavras decoradas, não. O orar é conversar. O orar é se conectar com a espiritualidade. Quando a gente fala assim, a vontade de se conectar com a espiritualidade, mas Wagner, Chico sabia tanto esse negócio de se conectar à espiritualidade. Meu filho, ele passou mais de 80 anos da vida dele conectado com a espiritualidade. Quando foi que eu disse assim, né? Foi no começo que eu disse assim, quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Chico ficou sortudo com a espiritualidade. Lógico, todo dia ele vivia mais na espiritualidade, ele vivia mais no mundo de lá do que no mundo de cá. Então, lógico que ele se conectava melhor. Mas para se conectar com o que é bom, você não tem que praticar o bem, não tem que praticar. Só você criando esse hábito nos seus gânglios basais, dentro do seu cérebro, que é a máquina. O cérebro é o computador, é a máquina. O software é a mente. Mas se a máquina estiver ruim, o software não vai fazer efeito. Não tem jeito. Eu pego um software muito bom e boto uma máquina ruim. O que é que vai acontecer? A mente plasma tudo, mas você precisa ajudar. Você não pode se distrair, por isso que é vigiar o tempo todo. Para construir coisas positivas, você está sempre vigiando e orando para que toda a tua vigília surta um efeito. Crie condições para você viver bem. E olha, gente, é incrível, porque tudo aquilo que você pratica muito, você plasma num período muito curto de tempo as coisas que você quer. Até o ter começa a aparecer. Porque o ter é consequência do ser e não o contrário. A gente muitas vezes faz as perguntas errado. A gente coloca a fórmula do jeito errado. Por exemplo, não é ver para crer, é crer para ver.
Porque sem acreditar, por exemplo, uma criança de 6, 7 meses de idade começa a tropeçar, cai, aí vai de novo, cai, aí vai de novo, cai, já ela vai, anda. Sabe o que foi que aconteceu ali? O contrário do que São Tomé diz. Ela acreditou para ver. Se ela ficasse esperando, São Tomé mandou uma mensagem para mim. Eu tenho que ver eu andando primeiro para depois eu andar. Ela não ia andar nunca. Então é preciso você acreditar nas coisas. É preciso você dar um voto de confiança à sua cabeça, à sua vida, à sua modificação interna. Assim as coisas começam a acontecer. Sem isso você não consegue construir. Percebe? Não é religioso. Vou repetir 1000 vezes. Isso não é religioso, isso é científico. É comprovado. Os neurocientistas atuais, eles comprovam a cada dia o poder do acreditar, da vontade, do pensamento. Todas as vezes que você pensa positivamente, que você cria coisas positivas, o mundo começa a te dar coisa positiva de volta. As coisas começam a acontecer, fluir na sua vida. Você diz, é um milagre. Não, tu fizeste o milagre. Você construiu o seu milagre. O milagre está dentro de você. O milagre, na realidade, é você. A partir do momento que Deus lhe fez simples e ignorante, você está aqui hoje pensando, escutando uma palestra e entendendo o que eu estou falando, Deus já fez o milagre. Outro dia eu encontrei com uma moça aqui na frente. E ela perguntou a mim, como é que você está? Eu sempre respondo assim, desde que eu encontrei a realidade dentro da doutrina espírita, que eu me sinto muito bem. Eu vou mentir, vou dizer que me sinto mal. Então a pessoa perguntou a mim, como é que você está? Eu digo, excelente. Ela disse, que bom, mas você não devia dizer excelente. Eu digo, é mesmo. Pro mod, pro via, né? Porque a gente tem que perguntar, porque danado é que eu não posso dizer que estou excelente. Ela disse, não, porque se você disser que está excelente, você está dizendo uma mentira. Eu digo, que é? Um homem? Sabia disso, não? Rapaz, eu não estou mentindo, não, eu estou me sentindo excelente. Ela disse, não, é porque a gente tem que dizer assim, eu estou bem, mas a gente nunca está excelente. Eu disse, pô, eu estou excelente, eu vou dizer que eu não estou excelente. Tu está insistindo comigo ainda? Eu estou excelente, gente. Eu vou dizer porque é que eu estou excelente. Deixa eu dizer. Eu tenho pai e mãe vivos, com saúde. Eu tenho filhos saudáveis, inteligentes. Um que já está formado, a outra também. Os dois encaminhados na vida, cada um tem sua vida. Casados e felizes. Tem um pequeno que é inteligente, um menino bonito, forte, rosado, cheio de saúde. Uma mulher que me ama. Pago minhas contas. Vivo com a consciência tranquila, porque eu não faço mal. Ao contrário, tento todo dia fazer o bem. Sou cheio de defeito, mas faço tudo para fazer o bem. Eu vou dizer que estou aperreado vendo o povo do Líbano fugindo das suas próprias casas, não tendo onde morar, passando frio e fome e sendo rejeitado pela própria humanidade. Os ricos rejeitando, dizendo, aqui você não entra não. Eu posso me dar o luxo de não dizer que estou excelente? Tenho não, querido. Tem sempre alguém pior do que eu. Então, se tem sempre alguém pior do que eu estou excelente. Eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês conversando. O privilégio de ter tido, sei lá, o despertar de consciência. Dizer assim, puxa, tua vida não é essa não, cara. Vai morrer bêbado? Não é possível. Eu tive um despertar de consciência. Gente, Deus me deu essa faculdade. Aí isso Ele deu mesmo. Mas Ele me deu uma faculdade que é principal nisso tudo. Eu precisava do livre-arbítrio para praticar a minha vontade.
Aí eu disse assim, eu tenho vontade de fazer tudo isso. Plasmou-se. Manhã disse que era milagre. Eu não acredito em milagre. Mas Wagner, você disse à sua mãe que não era milagre? Eu disse. Eu disse, manhã, deixa eu ter mérito. Porque fui eu que quis. Porque senão seria injusto dizer que Deus me ajudou e não ajudou aquele rapaz que entrou em depressão e se suicidou. Você está percebendo? A justiça divina onde é que está? Está errado. Quer dizer, Deus me deu despertar. Me fez acordar. Mas não fez o coitado que estava lá acordar. E ele se matou. Deus não movimenta uma palha para quem não quer, para quem não tem vontade. Para as coisas acontecerem na sua vida, você precisa ter vontade. Você precisa ter coragem. Você precisa se encarar no espelho e se conhecer. O maior conhecimento que você tem na sua vida é conhecer a si próprio. É entender os seus defeitos, as suas broncas, os seus defeitos de fabricação. E todos nós temos, né? Eu duvido um que não tenha o defeito de fabricação. A gente vem com maus pendores. É a avareza, é o orgulho, é o ciúme, é a vaidade, é a inveja, é o despeito. A gente é nojentinho. Mas é. Nós, seres humanos, somos assim. Eu preciso acordar. Eu preciso ver. E eu preciso querer. Aí Deus começa a ajudar. Mas não é Deus. É porque Ele já deu isso. Já estava dentro de mim. Ele deu desde que eu nasci. Aí eu demorei 50 anos e vou reclamar de Deus. O atrasado sou eu. Eita Deus, só viesse me ajudar agora, foi? Não, rapaz, Ele ajudou desde o começo, me botou consciência, me deu inteligência para ver as coisas certas, me deu livre-arbítrio para agir, segundo o bem ou o mal. Aí eu vou escolher faço um monte de escolhas equivocadas na minha vida. Foi Deus? Cadê a tua vontade? Vamos lá. Ele gera a força do pensamento que tudo move. O pensamento, a mente gera tudo. Olha aqui, ó. A flor, é tudo. Gente, o mundo é tão paradoxal. O que é um paradoxo? O paradoxo é o jogo dos contrários. Ao mesmo tempo que você vê uma coisa muito bonita, ao mesmo tempo tu tá do meu lado, tá vendo feio. Porque tu tá olhando por um prisma diferente. É segundo o teu prisma que tu tá vendo feio e segundo o meu prisma que eu tô vendo bonito. É através do meu pensamento, do meu sentimento, da minha emoção que eu estou vendo a coisa da forma certa e você está vendo da forma errada. Eu pego, coloco aqui um copo de água pela metade. Você está vendo meio seco ou meio cheio? Vamos imaginar um copo aqui. Meio seco ou meio cheio? E aí? Qual é a verdade? Oi? Está meio. A verdade está meio. Mas eu prefiro ver meio cheio e ainda tenho vontade de encher o bicho até a tampa. Essa é a minha vontade. Essa é a minha visão. Já tem gente que diz assim, tá meio vazio, cuidado que o copo vai cair, vai secar todo e tu vai morrer de sede. Entendem? É uma questão de vontade. Eu tenho a vontade de ver meio cheio. Eu tenho a vontade de completar ele. E você tem vontade de jogar ele fora. Então o mundo é extremamente paradoxal. É o contrário do que eu estou pensando. Nós estamos olhando para a mesmíssima coisa. Só que você vê de um jeito, eu vejo de outro. Não depende de você.
tem uma coisa misteriosa aqui. Um copo pela metade. A visão é que está equivocada. De quem pensa que está meio seco. Mas Wagner, aí é o meu ponto de vista. Tá, fique com ele. Agora, não reclame da sua infelicidade. Não reclame do seu mau humor. Não reclame de que os outros sejam mal-humorados com você, porque tudo aquilo que você transfere em termos de energia, o outro absorve e devolve para você, filhão. Desculpa eu te dizer. Mas tudo aquilo que você transmite, você recebe na mesmíssima medida. Você só não recebe na medida se você começar a consertar o processo. Por isso que o nome é causa e efeito e não ação e reação. Eu já falei isso para vocês aqui. Ação e reação é a terceira lei de Newton que diz, o corpo A exerce a força no corpo B que devolve a mesma força no sentido contrário. Isso se chama ação, reação. Aqui é uma lei física. Pisei no rabo do cachorro, o cachorro mordeu minha perna. Ação, reação. Mas tudo que eu faço no mundo eu posso consertar. Então, Wagner, quando eu fizer uma besteira, eu estou atolado. Porque aí a reação vem com tudo. Não é assim, não. Se você melhorar esse processo, essa reação ou esse efeito será minimizado. Você vai pagar? Vai. Porque tudo que a gente faz vem é energia pura. Gente, é energia. Isso é magnético. Isso é científico. Não é religioso, é científico. Vejam. E essa crença da ação e reação, ou da causa e efeito, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se você partir desse princípio, você não faz nada de mal com ninguém, porque você não quer nada de mal para você. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Começa a praticar só isso que você vira um bom cristão. Cristo vai adorar você. Porque duvido você querer maledicência, ruindade, pouca humildade, egoísmo, orgulho, irritação, tristeza, pessimismo. Quem é que quer isso? Você só quer coisa boa, né? Então, se você faz aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, você está plasmando um pensamento positivo, favorável, para que o universo te ajude. É onde surge aquela sincronicidade que eu falei semana passada. O mundo começa a conspirar para que tudo dê certo na sua vida. As coisas começam a funcionar. Agora, eu faço mal a fulano, faço mal a Bertrão, faço mal e quero tudo bom para mim. E assim é. Tu faz as coisas tudo ruim e quer tudo bom para tu. Tu cria um monte de situação errada na tua vida e quer que volte para tu só coisas boas, angelicais, positivas. Tu só anda com gente ruim, quer ser acompanhado de gente boa. Tu só anda com gente ruim e quer que essas pessoas ruins ou equivocadas, podemos chamar, né? Porque não existe ninguém ruim, mas equivocados, temporariamente. Aí quer que essas pessoas equivocadas temporariamente, eu gostei, né, dessa coisa, equivocado temporariamente é politicamente correto. É a forma nova de se dizer que o outro é ruim. O outro fez uma besteira, vive fazendo besteira, aí você apoia. Como dizem por aí, acoita, o mal feito. Aí você quer que as pessoas simpatizem com você. Um cabo chega lá na internet e esculhamba o outro. Aí você bota embaixo, like. Oxi! Tu estás apoiando um negócio desse? Tu estás apoiando um mal feito e tu quer ter um retorno positivo disso? Tu está depositando zero na conta e quer que a conta esteja cheia? Essa economia não fecha não, meu filho. Essa continha não fecha não.
você está fazendo a conta errada. Você não está depositando nada na tua vida de positivo. E você quer positivo. Como eu já falei, não existe milagre. Não existe milagre. Bote isso na sua cabeça. Não existe isso. Se existisse, seria uma derrogação das leis divinas. Das leis da natureza. Deus fez tudo muito perfeito e muito certinho. Tudo, o pensamento de Deus fez o universo ser como é. Tudo gira em sentido horário. Já viu? As galáxias giram em sentido horário. Tem que haver um momento por trás disso, né? Então Deus pensou e está ali. As galáxias girando do mesmo jeito. Os sistemas planetários, eles giram no sentido horário. Por que não gira ao contrário? Não, porque Deus pensou daquele jeito ali. Tudo funciona do jeito que tem que funcionar. Aí você quer pegar e botar o sentido anti-horário das coisas e quer que dê certo. Não, meu filho, existe uma lei divina. Existe uma forma certa de se fazer as coisas. E existe a forma errada. Aí tu pega uma errada, começa a fazer e quer que dê certo. Para resultados corretos, é preciso fazer coisas corretas. Percebe? Não dá para fazer diferente. Vamos lá. A força do pensamento cria, transforma, destrói e refaz. Porque refaz também. Aí você assim, Wagner, então eu estou atolado. Para sempre eu vou ser desse jeito. Porque eu fiz besteira. Não. Essa é a boa notícia. É aí onde está a divindade de Deus. Divindade dita em todos os evangelhos. Deus é justo, onipotente, é onipresente, bom, onisciente. Ele sabe de tudo. Ele está em todo canto. Ele conhece tudo. Ele já fez tudo pronto. Então, na realidade, Ele te dá a oportunidade de refazer. Mas se tu quiser destruir, tu destrói. Mas tu sabe que vai colher os frutos dessa destruição. Mas se tu constrói, tu vai colher os frutos positivos dessa construção. Muitas vezes a gente inveja o outro porque acha que o outro não é merecedor. Ah, eu tenho um currículo igual ao de fulano. Fulano enricou, eu não. Tu fizeste por onde enricar? Não. Não tem aquele caboclo, né, que diz assim, Deus, ele passa a vida toda, Deus, me faz ganhar na loteria. Deus, me faz ganhar na loteria. Deus, me faz ganhar. Deus se chateou com ele, lógico que isso é uma piada, uma brincadeira. Deus se chateou com ele e disse, tu já jogasse? Ele disse, não. Ele disse, como é que tu quer ganhar na loteria sem jogar, criatura? Pelo menos me ajuda a te ajudar. Isso são as coisas da vida, você está entendendo? Você precisa criar condições, não tem que ter inveja de ninguém. O outro tem o que tem porque tem. Porque criou condições para isso, ou então porque tem uma prova a pagar. Eu falei um outro dia também que a maior prova que você recebe na sua vida é ser rico. Porque você perde a noção de tudo, da humildade. Você começa a ser vaidoso, pouco humilde, você começa a ser, opressor, você precisa criar situações difíceis para o seu próximo, oprimir as pessoas, constranger, achar que é o dono do mundo, achar que aquilo ali você vai levar para outra vida. Está falando até com casal, se você leva carro para outra vida, você leva casa para outra vida, duvido. Leva não, meu filho. Você deixa tudo aqui para os outros aproveitarem. Então, tudo que foi criado, tudo que foi construído, foi alguém que construiu. Se alguém tem e você não tem, é porque você não procurou ter. Você não focou naquilo. Você não teve vontade suficiente. Por isso que eu digo, o ter é uma consequência do ser. Viver de uma vida confortável significa você também ter uma mente confortável.
A inteligência cósmica conspira para aqueles que têm essa mentalidade. Você diz, sim, Wagner, então eu vou vibrar positivamente agora, eu vou enricar. Não estou dizendo isso aqui não, gente. O caso não é enricar aqui. A ideia não é essa. A ideia é exatamente você se tornar um ser melhor. Se vier, veio. O conforto na sua vida, os bens materiais, essas coisas que acontecem por aí, fazem parte de uma consequência de coisas que você fez na sua vida. Tanto quanto a derrota, o fracasso, a desdita, foram coisas que você construiu. Não reclame de Deus, não. Você constrói um monte de coisa, depois tem, aí fica reclamando. Você pede uma coisa, aí te dão. Porque esse pedido é um pedido inconsciente, é um pedido seu. Você está pedindo ao universo. O universo está te dando. Está te mostrando. Aí, tu não pediu? Toma. Está aí. Vamos lá. Então, em todos os domínios do universo, vibra a influência recíproca. Tudo se renova sob os princípios de interdependência e de repercussão. Tudo depende de tudo e a repercussão da vida é segundo o que você pediu. Tudo. Da tua vontade. Do bem ou do mal. Do ruim ou do bom. Vamos lá. O reflexo, ele esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Vou repetir isso. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia. Plasmar é construir, é materializar a ideia. E a ideia determina a atitude, o que você vai fazer. Por isso que eu digo, tenha sempre uma construção mental positiva, porque isso vai ser plasmado, tá? Tudo que você constrói mentalmente vai ser dado a você. Por isso que estão dizendo por aí que eu estou dando lição de autoajuda na internet. Não é autoajuda, não. Eu estou mostrando como o mundo funciona. Pensamento plasma. Exatamente isso aqui, olha. A atitude é a palavra e a palavra comanda as ações. Através das palavras do que eu digo. Por isso que dizem assim, palavras ditas não voltam à boca. Não fala o que não deve. Psss. Melhor não falar. Fale não, homem. Fale não que o bicho pega. É falar e começa a acontecer. Lógico. Tua vontade. Tu quisesse isso. Mas eu sou um miserável. Opa, meu filho, você está chamando a energia. A energia negativa está chegando junto de você. Você não é miserável. Ninguém é miserável. Você quer ser miserável? Não. Por favor, não chame isso não. Palavra comanda ação. Palavra comanda ação. Isso é o primeiro capítulo desse livrinho que eu estou falando para vocês, viu? Pensamento e vida. Será que é contundente? Ele já no primeiro capítulo bota para arrebentar, né? Tudo. Emmanuel já vem com assim conceito, porque Emmanuel é muito bom nisso. Emmanuel é curto e reto. Ele vai direto na jugular, como diz o outro. Ele mostra a você a realidade. Ele sacode você e diz assim, ei, doido. Tá ficando maluco, rapaz? Acorda. Não começa a falar, puxar para você coisas não. Vai acontecer. Tanto quanto as coisas positivas, né? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. A imagem. Nós projetamos, recebemos essa imagem. Por essas imagens estacionamos ou purificamos e progredimos. Não dá para regredir. O que você evoluiu, evoluiu. Tem muita gente que chega para mim e diz assim, Wagner, queria saber da minha vida passada. Eu digo, queira não, criatura. Queira não.
Por quê? Eu digo porque a melhor versão de você é essa de agora. A versão do passado é muito ruim. Se tu melhorasse nessa vida e tem vergonha do que tu fizesse nessa vida, imagina se tu for para as outras. Você é bonzinho demais. Não dá para ser bonzinho demais não. Na existência passada não dá não. Alguma coisa boa. E se fosse... Aí você iria se cobrar... Geralmente se cobra. É por isso que Deus nos dá o benemérito, nos dá a tranquilidade, nos dá o calmante da ignorância do passado e do esquecimento. Ele faz com que você esqueça. Olha, vamos passar uma borracha no passado, porque tu não sobreviveria nenhum dia se tu soubesse das besteiras que tu fizesse nas outras vidas. Wagner, e se eu não me lembro? Para que eu tenho outras vidas? Lembra, intuitivamente você sabe o que não deve fazer. Então significa dizer que você teve um monte de experiência nesse sentido. Lembra de tudo, inconscientemente, está no inconsciente, está na tua mente e não no teu cérebro. E você, portanto, recebe todos os dias pensamentos te influenciando para o bem. Por isso que nós temos os nossos anjos da guarda, protetores, guias, seja lá como você queira chamar. Mas eles estão o tempo todo dando do teu juízo. Olha, tu vai fazer isso, Tu sabe que é bronca, não sabe? Que tu já fizesse no passado. Quando você dorme, que se desconecta do corpo temporariamente, ligado ao fio prata. Se o fio prata desaparecer, você morre. Então você sai viajando com o teu guia, às vezes sozinho, mas sempre teu guia está perto de você, te passando pensamentos positivos e dizendo assim: ei, cuida. Wagner, como é que eu faço uma viagem dessa? Começa a pensar positivamente, porque é o seguinte, pensando negativamente, tu vai para as zonas ruins. Eu não disse a vocês que pensamento é tudo. Pensamento te leva para onde você quer. Então, se você só pensa poiqueira, você vai querer estar com um guia do seu lado, escutando palestras, vendo coisas positivas. Lógico que não, se tu só pensa porcaria, meu filho, tu vai só ver porcaria do lado de lá. São aí, daí se origina os pesadelos que você tem, os sentimentos ruins, as sensações horrorosas que você passou. Pode ser do dia a dia, naturalmente, de coisas que você refletiu no dia a dia e você terminou sonhando com aquilo, mas pode ser espiritual também. Você pode ter ido para zonas infernais, porque você está no inferno de vida. Mas começa a praticar a meditação, a vibrar positivamente, a fazer coisas legais. Você começa a ser levado para um lugar muito melhor. Quando você acorda novo, zerado, dando um sapo sorto, como diz o Matuto. Você diz assim: que coisa boa, estou bem hoje. Sabe como essa sensação do bem, mesmo que você não se lembre de nada que aconteceu no seu sonho? Isso é porque você pensou positivamente, você foi levado de uma forma positiva. Você criou. Agora, isso reflete o nosso dia? Reflete. O que você fez durante o dia? Você maldisse alguém? Você esculhambou com alguém? Você discutiu no trânsito? Sabe, o primeiro passo a se dar para plasmar coisas positivas na sua vida é nas pequenas coisas. Alguém buzinou para você, guarda o palavrãozinho, aquele que você chama com a mãe do outro. Guarde, meu filho, entupa-se. Pense positivamente, que você vai ver que esse pensamento positivo vai ser retornado para você. Você vai receber pensamentos positivos. Você vai receber um dia bem melhor, no outro dia vai ser muito melhor do que o anterior, que alguém atravessou na sua frente com um carro, fazendo uma barbaridade na sua frente. Outro dia eu vinha, e lá no sinal, na mesma rua de Jesus, que eu moro na mesma rua que ela, lá vinha eu descendo. Nesse sinal já aconteceu, eu acho que
Durante a semana, acontecem uns 4 ou 5 acidentes lá. Quer dizer, é quase um por dia. Porque simplesmente as pessoas ignoram o sinal, passam direto, o cara que vem descendo com o sinal aberto, bate no outro, pronto, é tragédia direto. Morre gente, olha, é uma desgrameira. Lá vinha eu de carro. Tal. Aí quando eu olhei o sinal, aí deu aquele estalo assim, pisa no freio, o sinal estava aberto para mim, era para eu passar direto, né? Eu fiz assim, um toquezinho. Tum. Quando eu toquei, passou o carro. Segundos. Eita, Wagner, tu és um abençoado. Alguém deu toque para tu. Não, filho, eu sou previdente. Eu sabia que ali sempre acontecia acidente e não foi espírito nenhum que me avisou, não. Fui eu que me toquei. Eu digo, epa, tem acontecido direto. Eu vou permitir que aconteça comigo? Não, eu vou me prevenir. Não, mas o direito é meu, velho. O sinal está aberto, eu vou passar. Minha criatura, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um monte de doido no meio da rua. Tu vai se guiar pela cabeça dos doidos ou por tua cabeça? Não, vá pela sua cabeça, meu velho. Se alguém dentro de você disse assim, ei, rapaz, toma conta aí que esse sinal olha. Pisa no freio, meu irmão. Porque senão tu pode ser o próximo desencarnado. A tua próxima visita pode ser ao umbral. Então, por favor, cuidado. Eu fico pensando direto nisso. Eu digo, gente, meu protetor é muito bom, porque eu bebo, dirigia. Como é que o cara embriagado dirige? Porque ele perde totalmente a consciência. Ele não sabe o que é nada. E eu dirigia, bicho. Veja o risco que eu fiz as outras pessoas correrem, porque eu podia ter causado um acidente, ter matado alguém, ter feito alguma coisa, e podia ter morrido também. Morrido seria maravilhoso. Danado é você viver com a consciência, na sua consciência, por isso que vem a consciência. E quem é que vive tranquilo fazendo uma besteira dessa? Me diga, por favor, quem é que vive tranquilo sabendo que encheu a cara de cachaça, por própria vontade, e causou uma tragédia, matando pai de família, filho, uma família toda se destruiu porque você foi irresponsável beber e sair para dirigir. Eu agradeço todo dia. Eu posso dizer que estou infeliz. Como é que tu estava? Estou maravilhoso. A moça que me desculpa, mas eu estou maravilhoso. Porque agora eu tomei consciência de que não devo fazer essas coisas. Tomei consciência de que não devo beber. Que não devo me meter nessas encrencas. Não é nada demais não, gente. Foi minha vontade. Eu tive vontade. Então veja só. A vontade, radiações da mente, a mente, o que é que tem ali? Vocês estão vendo que ela está fazendo assim? Sabe o que é aquilo ali? É o leme da tua vida. A vontade é o leme da tua vida. Estou com vontade de ir para ali, lavar o barco. Estou com vontade de ir para ali, lavar o barco. Estou com vontade de ir no centro, lavar o barco. É o leme da tua vida. É segundo o que você tem vontade. Você tem vontade de viver feliz? Vai viver, meu irmão. Por isso que eu digo, depende de você, de mais ninguém. Não chama por Deus, não. Deus não lhe atende para essas coisas. Porque a sua vontade é só sua. Deus não se mete nessa bocada. Ele já te deu tudo. O livre-arbítrio, a inteligência para ter a vontade. Ele já te deu tudo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Mas aqui é bem interessante. Foi até bom. Está vendo que nada acontece por acaso. Eu fui apertando o negócio até chegar aí. Veja. Isso é o grande escritório da vida. Veja como são as coisas, né? Uma coisa é bem urdida, bem elaborada. A espiritualidade é danada, viu? Fez eu toquei, saí tocando até chegar no ponto. Aí, veja, a espiritualidade é um grande escritório. Eu gosto de comparar com empresa, porque eu sou consultor de empresa há muitos anos.
né? Então, desde 1994, estou revelando minha idade, mas que eu sou consultor de empresa, tá certo? Então, eu vivo mexendo com isso. E aí eu fiz a comparação e é verdade. A nossa vida é um grande departamento. Nós temos o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória. E outros. Quem toma conta disso tudo? A vontade. Eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu tenho um desejo de fazer uma coisa, eu tenho Desejo nunca é bom, né? Porque quando você deseja, você está fugindo do normal. Apenas tenha vontade de fazer, mas não deseja. Porque desejar, você faz tudo pelo que você deseja. Deseja uma paixão, né? Desejo emociona demais, te tira os centros de força. Mas o desejo está dentro de você. É um departamento, olha. Mas você tem inteligência. Intelectualmente você sabe exatamente o que deve praticar. Está escrito nas estrelas. Deus te deu tudo isso. Vê, tu ainda fica pedindo mais. Ele já deu, meu filho. Você foi criado com isso. Você vem fazendo besteira porque quer, mas ele já deu isso tudinho a você. Nada foi negado a você. Está tudo com você. Só que está de você para você. Não peça a ninguém, não. Respeitando todas as religiões, por favor, que nós respeitamos. Nós espíritas somos os mais respeitadores das religiões. Cada um tem a sua, que as pratique numa boa, tudo bem. Mas as religiões têm um grande problema. Elas colocam nas mãos dos homens a dependência de Deus. Eu não tenho que ser dependente de Deus. Eu tenho que ser copartícipe. Ser um criador e construtor das minhas próprias situações. E não ficar dependendo do Criador. Eu tenho que colaborar com Ele. Eu tenho que agradecer a Ele toda a saúde que eu recebi. Para ser quem eu sou. Para ter o que eu tenho. É pouco, Wagner. É o que você tem. Se contente. Se resigne. Se resignar é uma das maiores qualidades do ser humano. É a gente ser resignado com as coisas que a gente tem. Só através da resignação é que a gente consegue as coisas. Veja como é interessante. Veja como a fórmula é diferente. Não é se revoltando que você tem as coisas. É se resignando. Toda vez que você se revolta, o mundo conspira para você não ter. Porque você está sendo ingrato. Veja, Deus te deu tudo. Tu está sendo ingrato. E está se revoltando. Então o universo faz, dá para mim? Não te dou. Está revoltado? Tu é ingrato. Ingratidão. Gente, sinceramente, ingratidão é um dos piores defeitos que o ser humano tem. É ser ingrato. Ah, Wagner, então quando eu faço bem a alguém, eu tenho que esperar a gratidão dele, né? Eu tenho que obrigar ele a ser grato a mim. Vamos explicar isso. Veja. O pau que bate em Chico não bate em Francisco não, tá? Nesse caso. Quando você faz alguma coisa a alguém, não espere que ela seja grata a você. Faça o bem por fazer o bem. Faça coisas positivas porque você é positivo. Confie em você. No Evangelho segundo o Espiritismo tem isso. Uma das perguntas que Kardec faz, pergunta e diz assim: muitas vezes os homens não praticam o bem porque tem medo que repita-se a ingratidão com eles. Eu estou botando as minhas palavras aqui, não estou falando ipsiliter, como está lá no Evangelho. Sabe o que é que os Espíritos dizem? Enganam-se os que pensam assim. Nunca espere gratidão de ninguém. Dê sem esperar. Mas uma coisa é certa:
A divindade, a providência divina vai fazer com que tudo retorne para você. Tudo que você fez de bom, você vai receber de bom. Talvez não por aquela pessoa, mas provavelmente por outros meios, de outras formas. O mundo começa a ser mais colorido para você quando você faz o bem. Não espere ingratidão do outro. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu sou assim. Eu dou bom dia porque sou educado. Eu não estou esperando o teu bom dia. Eu passo para você bom dia. Ah, não dou mais bom dia a ela não. Por quê? Bicha chata. Não me responde com bom dia. Eu digo, quem disse que o seu bom dia está condicionado ao bom dia do outro? Tá não, moço. O seu bom dia é o bom dia que você tem que dar, porque você é educado, foi educado para dar bom dia, boa tarde e boa noite. Se o outro não responde a você, a culpa está no outro. O problema é do outro. Eu vou continuar dando bom dia. Outro dia um funcionário meu chegou para mim e disse isso. Eu sempre chego lá, dou bom dia, caba chato, não dou mais bom dia. Eu digo, tá errado. Ele disse, mas Wagner, caba chato desse. Eu digo, eu sei que ele é chato. Mas continue dando bom dia, viu? Porque o bom dia é educação. Não depende do bom dia do outro. Continue dando bom dia. É educação. Você recebeu a educação de dar bom dia? Recebi. Qual o problema? Deixa o chato para lá, rapaz. Dá bom dia. Quando foi um outro dia, ele voltou para mim e disse, Wagner, mas rapaz, parecia que tu estava adivinhando. Eu digo, o que foi que houve? Eu não sabia mais, já tinha esquecido. Não é que o doido deu bom dia a mim. Sorrindo. Eu digo, pronto, meu filho, você conquistou pela sua insistência de ser educado. É assim que a gente conquista as coisas. Porque a gente insiste em ser bom. A gente pratica. Quanto mais você pratica, mais sortudo, espiritualizado, melhor você fica. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.